Oi pessoal, eu sou Alisson Eu sou a Kizzy. e esse é o nosso vídeo de apresentação do quadro Livre de Contexto aqui no canal Programação Dinâmica. Então o que é o quadro Livre de Contexto? Ele é um quadro em que a gente vai trazer informações de uma maneira mais livre, como o quadro mesmo diz. Assim. Então pode ser um bate-papo, uma opinião, enfim, um quadro mais aberto sobre temas diversos também. Né? Geralmente os temas vão ter alguma conexão com o que a gente já trata, né, sobre programação, computação, esse universo, mas é um ponto que a gente quer deixar em aberto para tratar de outros assuntos também. Isso. Eu acho que tem muito a ver com a gente mesmo, com a nossa personalidade. Isso. Porque a gente conversa muito, discute muito sobre a vida, sobre as questões, e muito voltado para um olhar de quem programa, de quem desenvolve. Então, assim, como a gente já faz isso, a gente resolveu dividir isso Exatamente. em um espaço, e eu acho que o YouTube é um espaço legal para trazer determinadas discussões. E acho que é isso, compartilhar um pouco dessa visão e das nossas conversas que a gente já tem no dia a dia com vocês. Isso. E da onde vem esse nome, né? Livre de contexto. Então, a gente procurou um nome que fizesse sentido para pessoas leigas, pessoas que não vêm do universo de computação, programação, mas que também tivesse uma brincadeira para quem conhece mais tecnicamente alguns termos. Né? Então, se você tem algum conhecimento de programação, você deve saber o que é um compilador, né? Algo que você utiliza ali enquanto está programando alguma linguagem. E dentro da teoria, uma teoria que é base para compiladores, a teoria de linguagens formais. Né? Como entender o que é uma linguagem, tanto o próprio português como linguagens de programação. Inclusive, tem um livro aqui atrás. Olha aí. Esse livro que a gente estuda na faculdade fala sobre isso. Isso, linguagens formais e autômatos. E aí você vai vendo as linguagens, desde linguagens mais básicas, coisas que às vezes você acaba utilizando enquanto está programando, mesmo sem saber. Então já vi muita gente falando sobre expressões regulares, pessoas às vezes não têm esse conhecimento teórico sobre as linguagens formais, mas utiliza a expressão regular para resolver algum problema de programação. E a expressão regular é um tipo de linguagem mais básico. Logo depois dele, da expressão regular, vem as linguagens livres de contexto. Então a gente pegou, se apropriou desse termo, que vem da teoria de linguagens formais, para utilizar aqui no nosso quadro, já que ele faz sentido também para quem não conhece essa parte. E inclusive isso pode ser um tema de um vídeo mais técnico, se for do interesse aí de vocês, mas isso a gente deixa para um outro momento. Mas eu acho que... Deixa eu guardar ali aqui. O que a gente pode fazer agora é começar uma conversa com vocês. Então, já tem um tempo que a gente pensa sobre uma questão que é a relevância da programação. Então, a gente estuda computação desde 2010, se formou mais ou menos em 2014, a gente está em 2019, e desde a época que a gente estava na faculdade, a gente já se perguntava sobre, e já, na verdade, imaginava ou fazia projeções sobre como a programação, pouco a pouco, ia se tornar uma habilidade relevante. Uhum. E aí, recentemente, aconteceu também uma história que o Alisson vai contar para vocês, que fez essa conversa toda vir à tona, esses pensamentos, e a gente queria trocar isso com vocês. Isso. Então, que história é essa, né? Eu tava lá passando pelo Instagram, então rolando para baixo meu feed, vendo gente que tá sempre feliz, né? E uma imagem me chamou a atenção, porque ela é bem diferente das demais. Eu vi um menininho que estava lendo um livro de programação. E aí esse livro se chamava assim, Meu Primeiro Livro de Programação. Era uma criancinha mesmo. E aí eu achei aquela imagem bem curiosa, né? O menino fofinho e tal. Mandei pra Kiss, achei que ela ia gostar. E aí eu mandei pra ela pelo celular. Bom, quando eu vi a foto, achei o menino muito fofo, né? Achei curioso também um livro para crianças, eu nunca tinha visto em português. E aí que veio toda essa história de voltar a refletir sobre a importância da programação. Porque quando eu era mais nova, por exemplo, eu ganhei um livro de inglês. Um livro de inglês para crianças. E ver esse menino lendo esse livro de programação, feito para crianças, me fez fazer essa reflexão. De, será que a programação já está se tornando uma habilidade tão importante quanto o inglês para os profissionais, e, enfim, tão importante a ponto de que a gente já está ensinando as crianças desde pequena a programar? Isso. E assim, isso não quer dizer que no futuro só vai ter programadores, né, que as outras profissões vão deixar de existir. Não é bem isso, né? Acho que a relevância da programação enquanto, né, comparação com o inglês
está no fato de que ela é uma habilidade que está sendo importante para diversos tipos de profissionais já hoje. Não só professores de inglês, por exemplo, que eu acho que o paralelo seria esse. Não é porque você quer que todas as crianças deem aula de inglês ou trabalhem profissionalmente focado no inglês, que você ensina inglês. Você ensina inglês porque é uma habilidade para todas as profissões. E a programação pode ser vista também como essa habilidade. Na verdade, ela está começando, eu diria, a ser essa habilidade, que pode ser utilizada em diversas áreas. Isso. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês é dentro do jornalismo, tá? Mais especificamente dentro de uma área que tem sido conhecida como jornalismo de dados, que ela envolve todo o processo desde você obter dados, né, fazer o tratamento sobre esses dados para conseguir algum tipo de informação, visualizar os dados, enfim. Então, profissionais e veículos de informação já estão utilizando isso hoje em dia. Acho que a gente pode ver isso mais até no exterior, assim, veículos importantes como New York Times, enfim, Bloomberg. Veículos conhecidos, eles usam muito, assim, massivamente análise de dados e computação para gerar reportagens, notícias e fazer análise. Isso, e dar um embasamento mais forte, né, para aquela ainda que seja uma opinião ou alguma, né, informação relevante para a sociedade. Se você está embasado em dados, isso favorece a compreensão e também a aceitação do seu público. Acho que isso é até uma forma de se diferenciar, né? Porque a gente tem, na verdade, a gente poderia enumerar duas tendências dentro do jornalismo. A gente tem o clickbait, que são basicamente as notícias que são um título chamativo e quando você clica na notícia não tem nada mais além do que aquele título, ou seja, você tem um título de 2 linhas e você abre a notícia e ela tem 4 linhas, ou seja, não acrescentou quase nada. Exatamente. E basicamente isso se dá pela necessidade dessas empresas ou desses criadores de baits receberem cliques, né? Quando as empresas têm como fonte de receita os cliques, seja porque elas ganham com as propagandas que estão nos sites ou outras formas de ganhar, de monetizar aquela notícia, então eles fazem várias notícias de 1 linha, 2 linhas, 3 linhas para que você clique. E ao mesmo tempo tem essa outra tendência que é de uma reportagem muito mais especializada, muito mais aprofundada, em que aí na verdade a computação pode ajudar muito, a programação, né? Isso. E assim, mesmo que existam algumas ferramentas, né, você fala assim, o jornalista tem que saber programar, entender de linha de comando e tal, não necessariamente, né? Existem algumas ferramentas que podem ajudar ele a fazer a manipulação desses dados de uma maneira mais tranquila, mas mesmo que existam essas ferramentas, ele tendo algum nível de compreensão básico de como programar, faz com que ele consiga interagir de uma maneira melhor com elas, tá? Entenda alguns termos técnicos e sabe exatamente o que está acontecendo por ali. Isso. Acho que é da mesma forma que, na minha opinião, um jornalista deveria ou poderia saber um pouco mais sobre estatística, matemática, para não cometer erros de ordem de grandeza que a gente vê muito frequentemente. Então, a pessoa que está fazendo a notícia, ela não sabe diferenciar entre milhões, bilhões e trilhões, e às vezes saem umas coisas meio esdrúxulas no jornal. Mas, assim, mudando um pouco de área, eu acho que é legal trazer o exemplo do direito. Por que do direito, né? O direito é uma área bastante conservadora e talvez você nem saiba que já está sendo utilizado programação e tecnologia nessa área. Eu comecei a estudar direito, embora seja engenheira de computação, com mestrado em matemática. Comecei a estudar direito no ano passado pela vontade que eu tenho de aprender e de me aprofundar em outras áreas. E com esse interesse pelo direito e já tendo interesse pela computação, eu acabei me deparando com um termo que se chama legal tax, ou até law tax, que eu já vi por aí, que na verdade são empresas, startups, embora o termo seja um pouco confuso em inglês, eu acho que faz sentido a gente traduzir, que são empresas que atuam na área do direito, ou das leis, vamos dizer assim, e na verdade estão tentando desburocratizar alguns processos, porque, para quem não sabe também, nessas áreas existem alguns processos que eles são repetitivos, muito repetitivos. Então, ler todos os dias o diário oficial, acessar sites de consultas de processos, e essas atividades elas precisam ser feitas diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, para que as empresas, enfim, os escritórios estejam cientes do que está acontecendo, nas publicações oficiais, então dos tribunais, do próprio estado, da União, dos municípios. Mas justamente por ser uma tarefa repetitiva, essa é uma tarefa que pode ser feita por um computador, por um algoritmo. E juntando essas duas informações, justamente essas empresas surgiram
para automatizar esses processos. Então, você tem, na verdade, empresas, grandes empresas, por exemplo, bancos, que já estão reduzindo muito as suas áreas em que as pessoas faziam esse tipo de processo mais manual e substituindo por programas. O que não significa que necessariamente todas essas pessoas vão ser demitidas e que a gente está defendendo isso aqui. Porque, na verdade, a ideia é, essas pessoas que antes estavam fazendo um trabalho mais manual, elas podem justamente começar a estudar um pouco mais sobre programação, se apropriar dessas ferramentas e conseguir agregar valor a esses algoritmos. Então, um algoritmo ele não necessariamente substitui 100% do ser humano, mas ele substitui as atividades repetitivas que o ser humano tem que fazer. E libera o ser humano para fazer atividades mais criativas, né? Coisas que seria mais difícil da máquina extrapolar. Pelo menos no horizonte de curto prazo que a gente enxerga agora. Isso. Tá? Então, bom, esses foram 2 exemplos que a gente trouxe aqui, tem muitos outros em várias outras áreas, em medicina, dentro da educação, enfim, programação, né, computação está sendo utilizada de uma maneira generalizada. E é por isso que surge esse questionamento de se a programação é o novo inglês, né, dada a relevância. Sim, essa reflexão que a gente trouxe lá no início, eu acho que ela faz muito sentido e talvez aqui a gente tenha conseguido dar alguns exemplos para vocês que demonstrem esses indícios que a gente está vendo de que a programação é sim um novo inglês, no sentido de que é uma habilidade que os profissionais devem ou podem se apropriar para aplicar no dia a dia dos seus trabalhos e fazer trabalhos mais qualificados. Isso. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Aqui embaixo a gente vai deixar na descrição do vídeo um link lá sobre aquele livrinho, sim, né? Meu primeiro livro de programação que a gente encontrou lá no Instagram. Então a gente não conhecia o livro, não conhecia o autor nem nada, mas depois de ver aquela propaganda e ter essa reflexão, a gente achou interessante pesquisar um pouco e gostamos da história e do contexto em que ele foi criado. Então fica aqui a divulgação para você aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, né? Nem de se inscrever no canal, dar uma forcinha pra gente. Dividir com a gente se vocês gostaram dessa proposta. A gente tem a ideia de trazer vários outros assuntos, de conversar, mas a gente não vai fazer isso se vocês não curtirem, né, e não quiserem interagir. Então, deixe os comentários, dê sua opinião sobre se você acha que a programação é o novo inglês ou não. Isso. O que você acha sobre esse assunto? Se tem algum tema que a gente tocou que de repente você se interessa mais, por exemplo, quero saber mais sobre Legal Tech, quero saber mais sobre jornalismo de dados e tal. Sobre expressões regulares. Isso. Expressões regulares, o que é livro de contexto. Então deixa aqui pra gente que a gente pode, né, trazer o conteúdo novamente no próximo vídeo, tá certo? Então, até a próxima.